Bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro de História e Formação dos Sistemas Jurídicos Contemporâneos. Mais uma semana, já começamos o mês de maio, né? Sejam todos bem-vindos. Então, já coloquei esse aperitivo aí para a gente poder dar uma olhada, né? Um sem tecla SAP, outro com a legenda em português, né, do Patriota, que é um filme muito interessante, enfim, que retrata esse contexto, né, do que a gente vai estar falando hoje. Né? Nossa conversa, né, ela parou mais ou menos nessa questão colonial, a relação, né, colonial entre Inglaterra e as colônias da América do Norte. E hoje a gente vai intensificar essa conversa, né? E vai ver o surgimento, né? Espero que a gente consiga ver, né? O surgimento da primeira nação republicana do mundo. Esse modelo de república democrática, com eleição, enfim, esse sistema que, de certa forma, foi sugerido, pregado pelos iluministas, mas principalmente Rousseau, ele tinha essa ideia, né, remontando lá atrás, né, aos filósofos gregos, a Aristóteles, né, a Platão, enfim, sobre essa possibilidade, né, de um sistema republicano. Rousseau vai levar isso a uma potência maior, né? E influenciado também pelo iluminismo, Thomas Jefferson, que é um dos redatores, né, tanto da Declaração de Independência, depois está próximo, né, do surgimento da Constituição, que vai ocorrer um tempo depois, né, de filtrar e inserir esse modelo revolucionário. Por isso que estou colocando a independência dos Estados Unidos como esse momento de revoluções, né? A Revolução Inglesa, que falamos no encontro passado, que acaba resultando num sistema jurídico, né, político, que está aí até os dias de hoje, né? Que é a monarquia parlamentarista. E agora vamos falar dos Estados Unidos, que acaba também resultando num modelo político, jurídico, ele vai acompanhar um pouco o mesmo diapasão, né, da common law. Né? Se a gente pensa qual o sistema jurídico norte-americano, é o da common law. E é o que a gente já viu, já estudou, né? Quem resolve as questões jurídicas são os juízes, a partir de pareceres e da manutenção, né, da repetição de pareceres em casos similares. Né? Tem a Constituição? Tem a Constituição, mas esse dia a dia do judiciário, o que é mais importante é a forma, é a tradição, é a maneira que foi resolvido, que os casos foram resolvidos. Até que apareçam casos que não tiveram ainda nenhuma jurisprudência. Aí vai ter o que a gente chama de casos de primeira impressão. Mas quem é convidado a pensar, estabelecer, óbvio que em diálogo com a Constituição Federal, a Constituição dos Estados, ok? Mas quem é o grupo responsável pela aplicação da justiça, das penas, enfim, são os juízes. Né? Então, o judiciário lá tem essa autonomia. Né? Óbvio que a gente sabe que isso anda embaralhado em todos os lugares do mundo. Não é só um fenômeno no Brasil que a gente acaba já não sabendo mais quem. Acho que talvez até por uma questão de estratégia mesmo.
né? Tenho lido um livro chamado O Crepúsculo da Democracia, que fala que esse processo, né, aconteceu nos Estados Unidos. A gente viu essa queda de braço, né, essa questão do testar o limite do sistema de freios e contrapesos, né, pesos e contrapesos, freios, enfim, que o sistema republicano, de uma maneira geral, e os sistemas, né, de uma maneira geral, eles tendem a o quê? Manter os poderes em equilíbrio. É meio que cada um no seu quadrado e um, de certa forma, diminuindo, né? Não diminuindo, mas não deixando que o outro extrapole a sua área de atuação. Nos Estados Unidos, a gente viu sob o governo Trump essa instabilidade em algumas vezes. A gente vê esse quadro na Venezuela, na Hungria, na Polônia, em algumas questões, por exemplo, na época da votação do Brexit, lá na Inglaterra, na Espanha, em vários lugares, essa questão dos poderes, né, sobretudo a partir da ideia, né, de uma hipertrofia do poder executivo em relação aos demais. Essa é uma tendência que está sendo experimentada na Hungria, já no quinto mandato do Viktor Orbán, que ganha sempre as eleições, porque foi modificando a Constituição e colocando ministros no Supremo ao seu interesse, enfim. Né? Então, está se perpetuando no poder de forma teoricamente legítima, né? Mas em detrimento do enfraquecimento de outros poderes. Não estou falando de Brasil, tá? Mas percebo que esse quadro está aí, né? Está em tela, essa queda de braços. Eu condeno, eu dou indulto, enfim. Essas ações, né, têm demonstrado que os poderes estão meio que querendo, né, meio que disputando o espaço, né? E um entendimento, cada um está fazendo um entendimento do que está na Constituição. E nós estamos aqui, né, nesse fogo cruzado e muitas vezes esquecidos, com uma inflação horrorosa, com uma gasolina que, pô, dá vontade de chorar quando, né? Qualquer dia a gente vai ter que dar o rim, né? Vai no posto, vai pagar em quê? Cartão ou cartão de crédito ou dela? Não, com rim, pode ser um rim aqui para encher o tanque, para eu trabalhar, né? Enfim, então a gente está numa situação complexa, né? E enquanto isso, né, lá no Palácio do Planalto, no STF, no Congresso Nacional, eles disputam, né, quedas de braço, enfim. Então, bem, a gente fica aqui na torcida e em outubro que a gente possa fazer alguma coisa, né? Cada um nas suas convicções, cada um nas suas ideologias, no que acredita que seja o certo, tá? Mas a gente também não pode se omitir, porque a gente também não tem muita oportunidade de participar. E quando tem, nesse momento. Nesse momento, sobretudo, né, na hora que a gente crava o voto na urna eletrônica. A urna é eletrônica, que há 20 e tantos anos nunca deu problema. Enfim, né? Mas isso faz parte da estratégia também de perturbar, de se ganhar, tudo bem, se perder, criar o caos. Então, assim, estamos vivendo esses tempos, né? Esses tempos. Mas vamos voltar lá e vamos ver como que essa república surge lá nos Estados Unidos da América, né? Nós começamos a falar, né? Lembro que na aula passada a gente conseguiu avançar, né? Tá? Outra disciplina. Né? Da Revolução Inglesa, então, com suas histórias, suas fofocas, mas com o seu, né, com o seu final.
Então, lembro da gente ter começado, né, a falar sobre esse processo, e eu criei aquela imagem, né, do filho adolescente que começa a sair na noitada, na balada, e cada vez chega mais tarde, né? Foi assim com seus 15, 16, 17, mas de repente, quando ele fez 18 anos, os pais entraram numa de não pode ser assim, isso está bagunça, vão regular esse horário, tem que estar em casa 1 hora, senão vai dormir na rua, né? Enfim, não sei se alguém já teve essa experiência, ou se já viveu isso, né? Com certeza, depois que se dá uma autonomia, é muito difícil de retirá-la. Esse é um pouco do quadro que estava ocorrendo, ou que vai impulsionar esse processo da independência. Porque as colônias aqui na América, sobretudo as colônias mais ao norte, viveram um tempo com muita autonomia, inclusive organizando o chamado comércio triangular, a região da América Central, que ligava à África e fazia esse triângulo, né? Levando produtos, né? Peixes salgados, até construção naval, madeira, produção, né, de artefatos, móveis, enfim, das colônias do norte para as Antilhas. De lá trocavam por açúcar, rum, né? E levavam para a África, e na África os produtos, digamos assim, eram homens escravizados que iam para a América. Mas principalmente para que regiões? As colônias do norte? Não, para as colônias do sul. As colônias do sul se organizaram de maneira muito parecida com o que a gente conhece em termos de Brasil colonial, as chamadas plantations. A denominação, né, essa denominação, plantations, significa o quê? Uma produção, né, organizada de que maneira? A partir de um latifúndio, ou seja, uma grande, vasta extensão de terra de propriedade de um indivíduo, de uma família, a mão de obra escrava, vinda desse contexto aí, desse comércio, era a última ponta do comércio triangular, né? Então, mão de obra escrava de africanos, né? Monocultura, sendo que nas colônias do norte da América, o produto, né, que se plantava era o algodão, enquanto aqui na colônia Brasil, né, pelo menos na região do Nordeste, era a cana-de-açúcar, né, o nosso principal produto. Lá era o algodão. E, né, essa produção, né, era voltada completamente para o mercado externo. No caso das colônias do Sul, para, né, incorporar no processo de revolução industrial que está acontecendo, primeiro, a princípio, em termos de manufaturas, mas já no século XVIII, na Inglaterra, tem um impulsionamento enorme da questão da energia a vapor, então vão surgindo as máquinas a vapor, né? Os teares mecânicos, enfim, uma revolução nessa área da produção, né? E só a lã extraída lá das ovelhinhas britânicas não dava mais conta. Então, era preciso ter outros mercados fornecedores de matérias-primas para a industrialização. E o algodão era perfeito para isso, né? Então, esse quadro, né, muito parecido com o quadro do Brasil colonial, principalmente na região nordestina, integrava mais essas colônias do sul à sua metrópole, a Inglaterra. Mas as colônias do norte tinham uma certa dificuldade nessa inserção, pelo olhar britânico, obviamente, porque o clima dessas colônias era muito parecido com o clima europeu.
se a gente pegar o mapa mundi, né? Se a gente pegar um mapa mundi, deixa eu abrir aqui. Vou pegar aqui para compartilhar, né? Das 13 colônias, eu também quero um mapa mundi. Olha, com o mapa mundi, a gente consegue ver, né? E essa região aqui das 13 colônias, ele está mais ou menos na mesma faixa da Europa, né? Então, o clima aqui era muito parecido, com neve, né? Já essas regiões as colônias mais ao sul, né? Já começam a entrar numa faixa semitropical, subtropical, né? Que já vai bater mais aqui com o norte da África, né? Então, já era possível um cultivo um pouco diferente em relação a essas colônias do norte. E aqui, né, na América Central e do Sul, eu acho que até a gente coloquei essa questão para vocês. A faixa está dentro né, da faixa tropical, boa parte dessa região que foi colonizada, né, no século XVI, a partir do século XVI. Então, os produtos daqui eram diferentes, né? Era uma outra produção, por isso o interesse. E a forma de olhar essa colonial, né, sobre a ótica da exploração, né? Porque os produtos eram exóticos, diferentes, tinham um valor de mercado aqui na Europa. Aqui das colônias do norte, como eu brinquei, vai plantar batata aqui? Não, já tem a batata inglesa ali, não tinha sentido. O custo dessa travessia transatlântica não compensaria a produção, né? Ao passo que o custo desses produtos tropicais saindo daqui tinha um grande valor de mercado lá na Europa. Okay? Então, essa é uma das questões. Então, dentro dessa perspectiva, nas colônias, as famosas 13 colônias, né? E, a princípio, essa colonização se dá nessas regiões aqui de Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, né? Onde é hoje Boston, né? Ali, né? Dentro da região de Massachusetts, enfim, né? New Hampshire. Então, esse início aqui se dá através de correntes migratórias de refugiados religiosos. Comentei isso quando a gente falou da Revolução Inglesa. Os reis que se sucederam ali a Elizabeth I, né, os seus sobrinhos, né? Enfim, anglicanos, em alguns momentos o puritanismo com o Cromwell, com toda a questão, né, todo o agrupamento ali do parlamento, com a burguesia, com o apoio de parte da nobreza progressista. Aí já era puritanos, calvinistas. Então, os anglicanos não eram bem-vindos, e os católicos também. Em algum momento, né, com a restauração, né, sobretudo com Jaime II, tentou se instituir o catolicismo. E aí, puritanos e anglicanos passam a ser perseguidos, não se sentem confortáveis. Então, essa corrente migratória ficou constante por motivações religiosas. E quando vinham para cá, desde lá dos puritanos do Mayflower, né, dos peregrinos, pais peregrinos, vinham famílias inteiras, o que articulava já uma forma de produção diferente, baseada em pequenas propriedades, médias propriedades, ok? Organizado principalmente a partir de mão de obra livre. Não teve escravidão em nenhum momento? Teve, sim. Né? Não podemos dizer que não teve. Teve.
né? Mas em muito menor quantidade e intensidade do que aconteceu no Sul, nas colônias do Sul, onde a mão de obra escrava era a mão de obra fundamental para para a produção, né? Já no Norte, né, tinha essa economia mais baseada no comércio, a ideia do livre comércio, né? Produção para o consumo interno. Então, isso foi gerando uma autonomia, um crescimento, um desenvolvimento que destoou muito em relação às colônias do Sul e fugia praticamente e completamente à questão de um pacto colonial, né? Então, é nesse contexto que a gente está acompanhando, né? Nesse contexto que a gente está acompanhando o, né, é, esse desenrolar dos acontecimentos, certo? Vamos lá. Aí eu cheguei, acho que também, a comentar com vocês. Guerra dos Sete Anos. Essa guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França entre os anos de 1756 e 1763. Foi uma guerra pela posse de territórios na América do Norte. E a Inglaterra saiu vencedora. Que beleza. Disse para vocês, repito aqui, a grande rivalidade europeia durante quase um milênio foi entre Inglaterra e França. Desde lá da famosa Guerra dos 100 Anos, que durou 117, eram conflitos entre desses dois reinos em formação, né, em organização. Mas e por que essa grande rivalidade? A rivalidade era para estabelecer a hegemonia, quem era a principal nação, o principal reino, o principal, né, sobre tudo isso, né? Quem é que mandava, né? Quem seria, né, o dono da Europa, que naquele momento era o umbigo do mundo. Então, franceses e ingleses rivalizaram quase sempre, em vários lugares, em várias contendas. E uma delas era a luta pelo vasto território, né, na América, que tanto franceses quanto ingleses reivindicavam essas regiões. Por quê? Franceses e ingleses saíram bem depois de espanhóis e portugueses, sobretudo dos portugueses, né? Então, as áreas coloniais possíveis para franceses e ingleses eram pequenas sobras na América do Sul, algumas na América Central e principalmente a América do Norte. Só que a América do Norte, grandes regiões, ou parte dessas regiões, é uma região congelada, de difícil acesso, de difícil colonização. Mas, mesmo assim, né, talvez visionários, né, lutaram por esse espaço. Se a gente pegar aqui o mapa, né, esse mapa proposto aqui, das 13 colônias, né, a guerra entre franceses e ingleses está se dando mais nessa região aqui, próxima a essa divisa ali, perto dos. Aqui também, nessa região onde tem os lagos, né, os grandes lagos, e é uma região que parte do período fica, né, congelada, as temperaturas são muito baixas. Então, esse conflito, vencido pela Inglaterra, permitiu, né, que parte desse território fosse incorporado à coroa britânica. Depois, com o tempo, né, com a independência, isso vai sendo anexado a esse novo país, quando surgiu lá no século XVIII. Okay? Se você pensar, né, olha só, a ocupação inicial era muito litorânea, era, né, perto do que hoje é os Estados Unidos, né, era assim, talvez quase um décimo do que se tornou depois, né, ao longo do tempo e ao longo da história dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos da América.
que é um país sem nome, né? Qual é o nome do país? Estados Unidos da América. Não tem um nome, não é assim, não é um Brasil, né? Colômbia, não é China, né? É Estados Unidos. Então, uniram estados, né? E o nome do continente, né? Então, se você pensar, não tem um nome, não é uma França, Inglaterra, então, mas cada um com seu cada um, né? Então é um país sem nome que ainda é, né, uma das grandes potências. Desconfio que hoje menos, acho que talvez os Estados Unidos se ache mais do que de fato ele já foi até 30 anos atrás, né? Enfim. Mas isso é uma outra discussão, outro debate. Mas só para pensar, né? Porque vou fazer embargo lá nos russos. Quer ver como vai acabar essa guerra? Acabou. Então, nem tudo que os Estados Unidos propõem, estipula ou diz que tem que ser seguido, atualmente não é bem assim, não. Outras potências estão no contexto. E eu acho que essa guerra também é um pouco de um grito dos russos querendo também, de novo, meio que, opa, em outra chave, não mais dentro daquela chave comunista, socialista, né? numa chave capitalista, sim, mas acho que a Rússia está rugindo, né, nesse sentido de, epa, me respeita, né? Sempre fui um grande império, né? E próximo ali, naquele contexto, um outro império também querendo se levantar, que é o Império Chinês, né? Então, assim, nesse jogo das relações exteriores, né, a gente vê que os Estados Unidos já não é o país tão determinante ou a única superpotência que restou, né, do quadro da Guerra Fria. Acho que a Guerra Fria permitiu um outro desenho, né? A questão da globalização, da questão da formação dos blocos regionais. Então, uma dinâmica que ficou um pouco mais diferenciada. Mas voltando para cá, Guerra dos Sete Anos, vitória da Inglaterra. Que beleza, né? Para os ingleses, mas uma beleza parcial, porque qualquer guerra traz dificuldades financeiras. Toda guerra, né, mesmo para o seu vencedor, mesmo que ele cobre indenização, no caso, o que ele ganha da França são esses territórios contestados ali na América, né? As despesas são muito grandes. Nesse momento, talvez começou a cair a ficha, né, de, poxa, olha lá o filho, né, aquele filho adolescente que já estava na balada, enfim, já estava até trabalhando, já ganhando seu dinheiro, de repente o pai, não, pô, parou, vai chegar 1 hora da manhã, né, tem que deixar aí metade do seu salário aí para ajudar a pagar as contas, né, enfim. Então, nesse processo, a metrópole, né, olhando o seu entorno, vendo a relação de Portugal com as suas colônias, a Espanha, falou, pô, estou dando mole, né? Acho que eu estou dando mole, eu tenho que dar uma arrochada lá nos impostos a esses colonos, eu acho que tem que tirar esse prejuízo da Guerra dos 7 Anos. Né? Então, diz aqui, né, mesmo assim, a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que habitavam, principalmente as colônias do norte, que estavam menos integradas a uma espécie de pacto colonial. Como eu falei, que as colônias do sul, com essa exportação de algodão, né, estavam inseridas mais no contexto colonial. Com o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os colonos fizeram protestos e manifestações contra a Inglaterra. A Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre essas leis, podemos citar a Lei do Chá, que deu o monopólio do comércio de chá para uma companhia comercial inglesa.
essa até a lei do chá, depois a gente vai ver que ela vai ser meio que detonadora, né? Ou a manutenção dela, da chamada festa de chá, festa do chá de Boston, enfim, mas daqui a pouco a gente volta nela. A lei do selo, todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. E também nos jornais, né, nas correspondências, enfim. Era uma forma, né, de cobrar ali, só abrindo parênteses, como nós pagamos, né? Talvez a gente não tenha, às vezes, essa noção de quanto a gente paga de imposto no produto. Os impostos, muitas vezes, a gente. Não é só um imposto de renda aí, que até esticaram para a gente entregar até 31 de maio, né? Enfim. Mas não só, né, o imposto que já nos descontam no salário, né? Enfim, mas os produtos que a gente consome. Os supermercados até estavam sendo obrigados a colocar na nota fiscal quanto você paga de imposto. Mas outro dia que eu notei uma notinha, né? Em uma das notinhas, a carga tributária ali inserida. Né? Mas às vezes a gente acaba nem olhando. Né? Mas era parecido, similar, digamos assim. Né? Só que era visível porque tinha que colocar mesmo esse selo, né? Que gerava recursos para os britânicos. A lei do açúcar. Os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas. Isso foi, de certa forma, meio que atrapalhou o que eu estava falando antes, daquele comércio triangular, que era uma autonomia dos colonos do norte em fazer comércio a partir da ideia do livre comércio. Então, não eram obrigados a vender ou fazer negócio, ou trocar seus produtos por açúcar nas Antilhas inglesas. Por quê? Né? Procuravam um melhor preço. Comerciante quer lucro. Né? Normal, né? Tendo que ser obrigado a vender ou fazer comércio com as Antilhas inglesas, a ideia do lucro ia para o espaço, porque aí virava monopólio. E aí, quem detém o monopólio coloca o preço que bem vem à cabeça. E todos essas leis, esse aumento de impostos, essas taxas, foi gerando uma insatisfação, sobretudo nesses colonos do norte, porque, né, tinha deixado tanto tempo, tinha abandonado, quase um século e meio de abandono, agora de repente resolve, né, colonizar, né, igual o filho, né, adolescente, agora resolveu botar moral, agora, né? Então isso foi criando insatisfação, perturbando, né, esse ciclo comercial já organizado, chamado comércio triangular, né, e interferindo nos próprios hábitos, porque, inegavelmente, essas 13 colônias, os hábitos ingleses estavam ali. Então, o chá era o chá das 5. Né? Durante muito tempo, isso era uma marca, né? Desse pertencimento, mesmo em outro lugar, em outro continente, mas desse pertencimento. Né? Então, essas taxas geraram muita revolta, né? E um dos acontecimentos que meio que demarcou essa revolta e talvez o grande, né, a lei mais incômoda tenha sido essa lei do açúcar, que perturbou a questão do comércio, né, e da prosperidade daquela região. E pegaram num que era mais, talvez, popular, ou que mexesse mais com o cotidiano, com o senso comum, que era a questão do chá. E fantasiados de índios, né, vestidos de índios, vários colonos entram, no navio, né, nesse navio da companhia inglesa, né, que tinha o monopólio do chá, da venda do chá, e jogam essa carga ao mar. Com certeza, um grande prejuízo, né? Um grande prejuízo para a companhia, que cobrou, né, da coroa britânica. Né?
Estou lá com prejuízo, alguém vai ter que pagar esse prejuízo. O que acontece? Né? A coroa britânica vai em cima para aumentar ainda os impostos. Né? Olha, mais um problema aí, então agora vocês vão ter que pagar, indenizar a companhia, né, das Índias Orientais, que tinha ganho o monopólio dessa venda do chá. Além disso, né, soldados ingleses cercaram a cidade de Boston e criou esse clima de animosidade. Nesse contexto, né, nessa tensão no ar, os colonos do Norte resolveram promover, em 1774, o chamado Congresso da Filadélfia. E para a história, que a gente sempre escreve posteriormente, né, com certeza eles não tinham noção de que era o primeiro Congresso da Filadélfia. Nós aqui, por conta, né, dos acontecimentos posteriores, a gente vai nomeando os acontecimentos. Então, se eles não tinham noção, hoje nós temos, claro, noção de que foi o primeiro Congresso da Filadélfia. Né? Então, nesse congresso, os colonos, né, se reuniram para tomar medidas diante do que estava acontecendo. Né? Esse congresso não tinha caráter separatista. Isso era importante. Os colonos não estavam ainda numa de romper com a Inglaterra, proclamar independência, não. Nesse momento, sentiram que pegaram pesado? Pegaram. Né? Avançaram algumas casas, enfim, avançaram. Mas era uma maneira de chamar atenção, né? E de negociar. Né? Então, o que eles queriam e propuseram? Né? Eles redigiram um documento, uma carta, e enviaram para o rei Jorge, né? O rei Jorge III, pedindo, né, diminuir essa carga tributária, estava exagerada, estava difícil de que os colonos dessem conta. Né? Então, era necessário diminuir essa carga tributária e também reivindicar serem mais ouvidos, né? Fazer parte mesmo, né, do Reino Unido, né? No sentido de ser escutado, né? de participar dessa vida política, né? De também ter alguns representantes locais. Enfim. A carta era bastante amena, né? Meio que pedindo desculpas e, olha, estamos aqui, vamos diminuir isso tudo, essa intensidade, essa ferocidade, né? Mas a resposta do rei foi o contrário. Né? Ele adotou medidas controladoras, restritivas, ou seja, não só reforçou toda a estrutura, né, de taxas e impostos, como ainda criou mais um, que era a lei do aquartelamento. O que era isso? Todo colono norte-americano era obrigado a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. Olha só que doideira, né? Ou seja, a coroa britânica ia mandar mais soldados para a América para controlar os colonos, e os colonos ainda eram obrigados a dar casa, comida, roupa lavada para os soldados ingleses. Qual o objetivo disso? Diminuir os custos da coroa com a manutenção do seu exército. Ok? Né? Esse conjunto, né, do reforço daquelas leis que já estavam, lei do açúcar, do selo, do chá, e mais essa lei do aquartelamento, acabaram sendo apelidadas de leis intoleráveis. Bem, né, os colonos perceberam que o diálogo aí não estava rolando, né? E não ia rolar, não ia ser pela via do diálogo que iam resolver a questão. Né? Isso fermentou, né, durante os 2 anos seguintes, e em 1776, novamente na Filadélfia, aí os historiadores vão chamar de quê? Segundo Congresso da Filadélfia. Nesse, os colonos resolvem romper
com a coroa britânica. Então, se reuniram nesse congresso e declararam a independência. Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos da América. Óbvio que não só, né, você se declarar igual... Vamos voltar ao adolescente da metáfora. O adolescente está, não, eu chego a hora que eu quero, pá, não vou ajudar pagando conta nenhuma, não sei o quê, porque eu sou de maior. Tá, mas você trabalha, tem autonomia, se banca, né? Então é um pouco isso. Declarar a independência tem todo um contexto no entorno. E óbvio que a coroa britânica não aceitou, né? Ah, tudo bem, você pode falar que você é independente. Maravilha, parabéns para você, mas vai ser independente com o quê, meu filho? Né? Então, nesse contexto, a chave vai resultar numa guerra. Okay? Então, a declaração da independência ela precisa ser aceita, reconhecida por outras nações. Óbvio que qual foi a primeira nação que reconheceu a independência dos Estados Unidos da América? Com a rivalidade intensa, eterna, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, foi a França, né? França, depois a Espanha, reconheceram, né, duas inimigas, grandes inimigas da Inglaterra. Então, reconheceram a independência dos Estados Unidos. Mas a Inglaterra vai entrar na guerra, né? Então, vai declarar guerra à sua antiga colônia pela ousadia de se proclamar independente. Bem, a guerra, né, dura 7 anos e o filme, né, o Patriota, ele traz esse contexto, né? Quem já assistiu, né? Alguém aqui já assistiu esse filme? A Anesca fez uma consideração. A China estar neutra, por enquanto, lá na guerra, mas ela já declarou o seu apoio à Rússia. Se não é um apoio tão aberto assim, mas é propenso a. E o que gera preocupação do lado ocidental, né, no sentido de se China e Rússia criam um pacto, né, uma adesão ali, né, tem uma força, né, tem uma força bastante intensa. Bem, né, não viu, Alberto não viu, mais alguém viu ou não viu o filme O Patriota? Ele já tem um tempinho mesmo, já tem mais de 20 anos esse filme. Olha, quem não viu, ele está aqui no YouTube, inclusive, tá? Até olhei aqui e vi que tem. No YouTube não é o melhor lugar de assistir, com certeza, pela qualidade que ele chega ali, né? Mas é um filme muito interessante, de um contexto, né, que merece ser visto, né, ser analisado. Ok? Então, dou o recorte agora para a gente falar da Constituição dos Estados Unidos. O que me chama a atenção, alguns tópicos, né? Ela ficou pronta, então, em 1787, pós ainda a guerra, né? 1783 vai a guerra, né? 76 a Declaração da Independência. 7 anos de conflito aí. 83 termina a guerra contra a Inglaterra e esse reforço, né, dos Estados Unidos e o próprio reconhecimento da Inglaterra em relação a esse novo país, né? A adoção
do regime republicano, e, em 1787, ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos, com fortes características iluministas. Garantia a propriedade privada, né, maior interesse da burguesia, manteve a escravidão, só numa emenda pós-Guerra da Secessão, né, meados do século XIX, é que vai cair, né, essa questão da escravidão. Optou pelo sistema de república federativa. Qual é a diferença básica de uma república, né, como a nossa, por exemplo? Nós também somos uma república federativa. Muito embora a autonomia dos estados lá, né, é bem maior do que a autonomia dos estados no Brasil. Temos legislações estaduais, né, enfim, mas lá tem constituições estaduais, né? Então, não ferindo a Constituição Federal, os estados têm uma certa autonomia de ação, compreensão, por isso que em alguns estados, por exemplo, tem pena de morte, em outros aceitam o aborto, outras descriminalizam algum tipo de droga, enfim, né? Então, lá tem um pouco dessa autonomia dos estados para decidir algumas leis. E defendia os direitos e garantias individuais do cidadão. A gente sempre vê em filmes, eu invoco a terceira emenda, a quarta emenda, né? Esse conhecimento da Constituição também se dá pelo tamanho, né, da Constituição Federal, né? Ela tem poucos artigos e poucos adendos, diferente da nossa Constituição gigante, sempre sendo mudada, com muitos códigos, né? Muitas vertentes. Vide aí o Vad Retrum, que vocês compram, né? Aquele livro que reúne todos os códigos, pesadíssimo, caro, aberto, e que todo ano tem um novo, né? Fica mudando toda hora. Resultado do processo de emancipação das 13 colônias, a Constituição dos Estados Unidos foi logo discutida após a vitória contra os colonizadores ingleses. Nessa ocasião, tivemos a formação de duas facções divididas entre os federalistas e republicanos. Os republicanos pregavam o fortalecimento do poder central, com o intuito de preservar a união política dos estados. Já os federalistas acreditavam que a autonomia dos estados não poderia ser submetida ao governo central. Interessado em buscar o equilíbrio entre essas duas tendências, a Carta Constitucional dos Estados Unidos acabou sendo formada por uma série restrita de artigos. Criada em 1787, a Carta Constitucional, né, esse documento, abriu o caminho para que os estados norte-americanos tivessem autonomia para elaborar uma série de leis que viriam tratar de assuntos de natureza mais específica. Chama a atenção de vocês, e eu vou colocar daqui a pouquinho, acho que eu ainda não coloquei, vou colocar e vou dar um tempo para que vocês possam explorar esse documento. A Constituição dos Estados Unidos, né, em mais de 220 anos de existência, essa Constituição sofreu apenas 27 emendas. Coloca aí, mais de 220 anos. As suas 10 primeiras modificações, conhecidas como Bill of Rights, aconteceram 4 anos após a sua criação. Então, em 1791. 87, ela é 4 anos após a sua criação, e tratava de assuntos ligados à questão da liberdade de expressão e liberdade religiosa. Ideologicamente, influenciado pelo iluminismo, o documento acabou norteado à feição política de outras revoluções liberais que aconteceram posteriormente.
Entre as mais famosas reformas ocorridas posteriormente, podemos destacar as leis que determinaram o fim da escravidão, isso em 1865, a criação do voto feminino, 1920, a proibição das confissões sob tortura, 1937, abrindo um parênteses aí, como explicar Guantánamo, por exemplo, né, que é uma prisão de segurança máxima em Cuba, né, e vazaram, né, durante as guerras lá, a guerra contra o terror, né, pós 11 de setembro, o tratamento que davam lá alguns prisioneiros, né? Então, enfim. Né? Bem, então, proibido, né? A confissão sobre tortura, a própria tortura, e concedeu o direito do cidadão ficar em silêncio e exigir um advogado quando acusado por algum crime, 1966. Né? Então, essa inserção na Constituição. A lei seca, que proibiu o comércio de bebidas alcoólicas, foi a única emenda revogada pelo governo norte-americano. As emendas à Constituição dos Estados Unidos, ao contrário daqueles feitas em muitas constituições ao redor do mundo, são acrescentadas no final do documento, com 7 artigos e 27 emendas. É a mais curta Constituição escrita em vigor. Tenho a impressão, aí algo que eu fico pensando, né, que pedagogicamente deve ser muito mais fácil de se compreender essa Constituição pela quantidade de leis. Eu acho que se começar lá em massinha 2, tesourinha 3, papelzinho picado 4, desde criança é possível ter contato né, com esse documento. Né? Cidadania se institui também a partir do conhecimento de direitos e deveres. Né? E o que, por exemplo, aqui, pensando em termos de Brasil, daqui a pouco a gente faz essa comparação, é muito mais complicado, porque, além da gente desconhecer a Constituição, ela vai sendo alterada, mexida, enfim, com frequência. Né? Então, vou colocar aqui para vocês, eu vou dar uns 10 minutos para que vocês possam dar uma olhada aí, tá? E depois a gente conversa sobre. Cadê aqui? Aqui. Eu coloquei a Constituição. Não, não está aqui. Deixa eu ver. Aqui. Bem, então está o PDF. Vou fazer o seguinte, né? Ah, não, sim. Daqui a pouco a gente até volta nesse debate, tá, Rafael? Né, o quanto o sistema jurídico, né, em si também favorece essa Constituição mais enxuta, né? Ao passo que a nossa, como a gente vive desse positivismo jurídico, né, a gente acaba tudo baseando na questão da lei, a lei escrita, que é passível de um monte de interpretação, não, muitas interpretações, muitas procurar brechas, né? Enfim. Então, aqui é mais complicado nesse sentido. Não sei se também o que é melhor, o que é pior, não estou colocando dessa forma. Tá? Então, convido que vocês deem uma olhada. Você colocou não existe crime que não tenha sido positivado, né? Enfim,
mas dentro da estrutura, não, sim, tem que estar previsto em lei, né? Mas a tradição, né, o que eu estou falando, é que, de certa forma, não sei se é melhor ou pior, tá, Rafael? Tá certo? Mas as pessoas sabem qual é a conduta dos tribunais. Né? No sistema common law, de certa forma, eles sabem como procede, como se, né, parece, é semelhante, enfim. Então, de certa forma, já tem uma compreensão de como age o sistema jurídico, né, da common law. O nosso, mesmo sendo baseado na lei, tem sempre essas surpresas que às vezes acontecem, né? Ok? Entendi. Então tem um monte de, né, peculiaridades que cada estado, que é diferente nesse sentido aqui, né? Nós temos um unitarismo no sentido de os estados não têm essa autonomia toda de mudar regras que são, né, nacionais, né? Então, assim, a gente tem. E é um país gigantesco, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, são países continentais. Né? Mas entendo essa especificidade que está na Constituição. Né? Então, você falou, morou em 3, né? Então você pôde perceber essa diferença em cada um desses lugares. Né? Eu coloquei aqui na tela para vocês, né? Então já está no material de estudos, a Constituição. Uma coisa que me chama a atenção logo de cara é que, diferente da nossa, né, do caput da nossa Constituição, não coloca Deus. Né? A nossa tem, né? Que em nome de Deus também colocam, dão essa ligação à questão religiosa. A Constituição dos Estados Unidos é bem pragmática nesse sentido. Né? Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Então, chama a atenção essa ideia de que, né, ela emana do povo. Né? Óbvio que tem essa questão, né, escrita lá no século XVIII, mas pensando a nossa Constituição, ela já fala dos representantes escolhidos pelo povo para essa tarefa, principalmente a última Constituição, que ainda é a Constituição vigente no nosso país, que é a de 88. Né? E vem, né, é interessante essa questão, né, dos 7 artigos, então ela é bastante enxuta, sendo que ela tem muitas seções. Né? Só o primeiro artigo tem aqui várias seções que vai falar da organização, né, do sistema político, né? De como se organiza, que é complicado às vezes de entender, né? Nem sempre, né, nos últimos, pelo menos na eleição, né, da Hillary com o Trump, né, ou com Al Gore também aconteceu a mesma coisa, e o George Bush, né, o filho, ter mais votos não significa a vitória. Né? Então, é por estado também e a representação de cada estado. Se o Partido Democrata ou o Republicano, quem tem mais votos, né, no estado, leva tudo, né? O ganhador leva tudo, né? E com isso vai sendo montado esse colégio eleitoral, né, com esses representantes, e cada estado proporcionalmente de acordo com, né, a população, né, e, consequentemente, né, a população de eleitores, a quantidade de eleitores, vai, né, tendo um número X de delegados. E isso é que vai fazer a diferença. Quem tiver o maior número de delegados, né, elege o
presidente, né? Então, é uma eleição quase indireta, né? Não é como nossa aqui, nominal, né? Ao candidato, e aí o candidato, agora em 2 turnos, né? Isso foi, desde a questão da reeleição também, isso foi trazido, né? Enfim, emendado, né? A possibilidade da reeleição e também a da questão da eleição em 2 turnos. Né? Isso a Constituição de 88 traz. Da reeleição, não. A reeleição foi um pacote posterior. Então, tem o primeiro artigo, ele basicamente rege sobre essa questão, né, da organização política, né? E depois já vai abrindo para essa ideia do federalismo, né? Da autonomia de cada estado. É interessante aqui quando fala da questão da justiça, acho que é no artigo 3. O poder judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema Corte e nos tribunais inferiores, que forem oportunamente estabelecidos por determinações do Congresso. Os juízes, tanto da Suprema Corte, que seria o nosso STF aqui, né, como dos tribunais inferiores, conservarão seus cargos enquanto bem servirem e perceberão por seus serviços uma remuneração que não poderá ser diminuída durante a permanência no cargo. Aqui não fala da questão de quando eles têm que sair, né? Aqui, com a idade máxima de 75, os juízes têm que, né, se aposentar. A competência do Poder Judiciário se estenderá a todos os casos de aplicação da lei e da equidade ocorridos sob a presente Constituição. As leis dos Estados Unidos, os tratados concluídos ou que se concluírem sob sua autoridade. A todos os casos que afetem os embaixadores, outros ministros e cônsules, a todas as questões do almirantado e de jurisdição marítima, as controvérsias em que os Estados Unidos sejam parte, as controvérsias entre 2 ou mais estados, entre um estado e cidadãos de outro estado, entre cidadãos de diferentes estados, entre cidadãos do mesmo estado reivindicando terras em virtude de concessões feitas por outros estados. Enfim, entre um estado ou os seus cidadãos e potências, cidadãos ou súditos estrangeiros. Em todas as questões relativas a embaixadores, outros ministros e cônsules, e naquelas em que, supracitados, a Suprema Corte terá jurisdição em grau de recurso, pronunciando-se tanto sobre os fatos como sobre o direito, observando as exceções e normas que o Congresso estabeleceu. O julgamento de todos os crimes, exceto em casos de impeachment, será feito por júri, tendo lugar o julgamento no mesmo estado em que houverem ocorrido os crimes. E, se não houverem ocorrido em nenhum dos estados, o julgamento terá lugar na localidade que o Congresso designar por lei. E aí vai seguindo e fala da traição, por exemplo, que é uma coisa que estava muito relacionada. Aliás, esses 7 primeiros artigos está bem retratado, de certa forma, num recorte bem histórico, né? E a gente vê a linguagem, as preocupações, né? Que tem a ver com esse contexto lá do século XVIII, né? Quando foi, né, redigida a Constituição, esses primeiros artigos, né? Esses primeiros artigos. E aqui tem o recorte, né? Então, depois do artigo 7, né? Emendas acrescentadas à Constituição dos Estados Unidos, ou que a emendam, propostas pelo Congresso e ratificadas pelas legislaturas dos vários estados, de acordo com o artigo 5 da Constituição original. Aí a gente volta lá no artigo. Sempre que 2/3 dos membros de ambas as câmaras julgarem necessário, o Congresso proporá emendas a essa Constituição. Ou, se as legislaturas de 2/3 dos estados o pedirem, convocará uma convenção para propor emendas,
que, em um outro caso, serão válidas para todos os efeitos como parte dessa Constituição, se forem ratificados pelas legislaturas de 3/4 dos Estados ou por convenções reunidas para esse fim, enfim, e segue ali. É interessante que, né, mesmo com essa questão, a quantidade de emendas são 20, são 30, né? Agora são 30 e poucos, né? No total, emenda 20, acho que são 23, né? 23, não, é 24, 25, são 27, né? 20, 26, 27. Então, né, 200, mais de 200 anos, 220 anos, são 27 emendas. Né? Então, continuam lá os 7 artigos, né? E o que foi sendo acrescentado são as emendas. Então, assim, não volto a dizer, não estou dizendo que é o bom ou ruim, tá? Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas pedagogicamente é mais fácil de ser estudado. Um estudante de direito lá nos Estados Unidos provavelmente deve ter mais facilidade de compreender a Constituição, né, norte-americana, que você baixa um PDF aí, você consegue lê-lo, né? Enquanto a nossa, né, isso eu acho interessante também. Eu lembro dessa coisa, né? Geralmente o filme a gente vê, eu invoco que é essa de ter direito a ter um advogado, né, de não poder, né, ninguém ser preso sem um mandado, né, enfim. Então, assim, pedagogicamente tem essa questão. Deixa eu só fechar aqui. Já sei que já estamos aqui, já fechamos a nossa hora. Né? Comparativamente, podemos observar que o corpo de leis que rege os Estados Unidos é bastante funcional e estável. No Brasil, em pouco menos de 2 séculos, já tivemos a criação de 8 constituições diferentes. A última delas, em 88, conta com um texto bastante extenso e, até hoje, sofreu 53 emendas. Não, então, bota mais aí, tem certeza que já tem mais. Para muitos juristas, o enxugamento da nossa Constituição seria fundamental para o melhor funcionamento das instituições judiciárias do país. Bem, isso é algo que a gente pode pensar, se de fato, né, enxugar, né, mas com certeza a gente percebe que o tamanho da nossa Constituição, além dos vários códigos em várias áreas, o civil, trabalhista, né, criminal, enfim, gera uma pluralidade intensa que dificulta, para vocês, inclusive, né? Os estudantes do direito ter esse domínio realmente não é tarefa fácil. Que dirá para a população? Por isso que eu sempre falo que nós, brasileiros, somos analfabetos juridicamente, na questão jurídica. Né? Então, isso afeta profundamente a nossa cidadania. A dificuldade de ser cidadão, de entender quais são nossos direitos e deveres, porque isso não é cultivado. Culturalmente não é, né, exercitado, que todo mundo, assim como tem uma Bíblia em casa, eu duvido que é cristão ou não cristão, todo mundo acho que tem uma Bíblia em casa. Agora, tem uma Constituição na sua casa? Você tem uma Constituição? Talvez vocês, estudantes de direito, devam ter. Se não tem, desfaça e compra logo uma aí, coloca aí, né? Ou baixa o PDF lá de lei, tá certo? Né? Então, porque, no fundo, não é cultivada esse. Né? Quem sabe uma loja de departamentos podia fazer isso, né? Compre aqui seus produtos, ganhe uma Constituição de presente. Enfim, né? Cidadania, mais do que somos obrigados a votar, enfim, cidadania talvez seja essa ideia, né, de disseminar, sabermos, né, saber, né,
conhecimento gera poder. Gera angústia também, mas gera poder. Né? E ter a Constituição seria importante para esse início. E para fechar aqui, o livro que eu falei agora há pouco para vocês, muito interessante, acho que vale a pena a leitura, é um livro fino, né? O Crepúsculo da Democracia, da Anne Applebaum, é interessante e perturbador ao mesmo tempo de perceber, né, as estratégias que estão pelo mundo, né, sendo disseminadas nesse momento, onde as pessoas têm buscado uma segurança, mesmo que seja nos extremismos, de direita ou de esquerda, né, para evitar o que a democracia tem de melhor, que é a pluralidade de ideias, de debates, de visões, né, da arte, da essência da política, que a política é a arte da negociação, do escutar o outro, de propor ideias, de convencer, e a gente tem, né, tem jogado isso no lixo, numa construção onde política virou sinônimo de outra coisa. Virou sinônimo de corrupção, de negociatas, de interesses próprios. Então, é meio utópico, mas o desejo que a gente possa voltar, né, recuperar a boa essência do que é a política. Ok? Sim, com certeza, Nesca. E isso é que fala um pouco o livro, né? E nós estamos mergulhados profundamente nessa. E que tem um interesse, né? Acho que de ambos os lados dos extremos, parece que tem um interesse nessa polarização. A gente precisaria, né, se odiar menos e escutar mais o outro. Né? E falar, e escutar. Acho que ninguém está convencendo ninguém, tá? Mas, pelo menos, respeitar o outro já vai ser um grande passo para a nossa sanidade mental, espiritual, ok? Tá, vou colocar. Tá. Colocando o nome aqui. Ok? O nome do livro e a autora. Na Amazon é ótimo, não estou fazendo propaganda, não, mas é rápido, chega rápido. Ok. Ok. Bem, um abraço a todos, foi um prazer. Nos vemos na próxima semana, falando de Revolução Francesa, tá certo? Um abraço, até a próxima semana. Valeu.